13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém? Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Jesus. Eu fiquei pensando e relutando comigo mesmo qual mensagem poderia trazer nesta noite à igreja, mas o Espírito Santo me conduziu até este salmo, e eu já preguei várias vezes neste salmo, porque a primeira vez que eu o li, me chamou muito a atenção aqui acerca da humanidade do servo de Deus, a humanidade de um homem comum, como eu e como você. Um homem que foi exponencial. Diz-nos a palavra que ele foi o homem segundo o coração de Deus, Jesus. mas que não deixava de ter as suas limitações, como qualquer um. Esteve nos montes, mas também esteve nos vales, esteve entre o céu e o inferno, esteve no trono, mas também esteve na caverna, teve dias de triunfo, de grandes vitórias e conquistas, mas também teve dias terríveis, de perdas e de sabores. Davi, um servo do Altíssimo, não digo que Davi foi um adorador, seria resumi-lo ou condicioná-lo talvez a algo pequeno e medíocre, porque na questão do homem exaltar o outro homem, é ruim quando há uma exaltação da própria pessoa a si mesma. Mas quando nós consideramos alguém de fato importante e dando honra a Deus em relação a isso, não é errado, porque o homem que é humilde como Davi foi, é óbvio que ele teve o seu devido valor. Afinal de contas, foi o maior salmista bíblico. Tem pessoas que pensam que todos os salmos foram compostos por Davi. Na verdade, não. Mas a maioria, sim. Pelo menos 75 salmos da autoria deste verdadeiro adorador, que foi Davi. E essa questão de adoração, Jesus ele deixou bem claro como deve ser. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso Davi fez. Davi adorou a Deus em espírito e em verdade. Algo que Jesus citou no Novo Testamento, Davi fez no Antigo Testamento.
No entanto, ele foi considerado pelo autor aos Hebreus como um herói da fé. Está lá em Hebreus 11. E Davi foi honrado por Deus. 1 Crônicas 29 e 28 diz que Davi morreu velho, cheio de dias, riquezas e honra. Ou morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Então Davi, ele foi honrado porque ele tinha verdadeira adoração no seu coração. E todos nós sabemos muito bem que Davi ele estava muito preocupado e com zelo em ter uma intimidade, em potencial com Deus. Ele ansiava por estar na casa do Senhor. E isso ele fez como ninguém. No entanto, ele orou e agiu para que isso se confirmasse na sua vida o tempo todo. No Salmo 27, no verso 4, ele declarou assim: uma coisa eu peço ao Senhor, oração, e buscarei ação. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo tempo. Ou seja, Davi sabia o que ele queria de Deus para a sua vida e aquilo que realmente edificava e abençoava a sua vida. Então eu, assim, tenho alguns personagens bíblicos que me chamam bastante a atenção. Eu gosto muito de Paulo, eu gosto muito de Moisés e também de Davi. Só que neste salmo percebe-se que Davi estava enfrentando uma dificuldade muito grande, como é normal, como é comum para todos os servos de Deus. Há dias e há dias. Tem dias de sol, pastor Sérgio, mas tem dias de chuva. Tem dias que o negócio está calmo, o mar está tranquilo, mas de repente o vento tempestuoso se manifesta. E queridos, assim é na vida de todos nós. Me chama a atenção neste salmo é que Davi ele coloca uma questão de tempo. E o tempo ele faz tanta diferença nas nossas vidas, não é verdade? O tempo é algo que não se recupera mais. O dia de ontem só aconteceu ontem. Nunca mais haverá um dia de ontem na nossa vida. Que dia foi ontem? 23 de julho de 2026. Acabou. O que importa é agora e amanhã, 25 de julho. Então o que passou, passou. Mas tem coisas que perduram tanto na nossa vida, no sentido de tempo, e que trazem tantos transtornos, tantas preocupações, tantas angústias, tanto nervosismo. Nosso querido pastor falou aquilo que Jesus declarou: não andeis ansiosos. Mas quem não está sujeito a isso? Jesus não falou assim: é proibido que vocês fiquem ansiosos. Ele só fez uma recomendação: não andeis ansiosos. Mas o nosso coração quer. Muitas vezes tende a ir para esse lado. E gente, não se sabe qual problema estava falando de forma mais intensa e superlativa no coração de Davi quando ele compôs o Salmo 13. É claro que Davi ele enfrentou muitos inimigos
Ele teve muitos adversários, certo? Inimigos e adversários. Existe uma diferença. Não vou entrar aqui, no mérito da questão, mas o inimigo é aquele que te deseja o mal. É aquele que deseja a tua morte. É aquele que quer ver você fracassado. Que nem dizia meu falecido pai, debaixo de barriga de cobra. Imaginemos nós, debaixo de barriga de cobra. Tem inimigos que desejam isso. E Davi teve alguns assim. Ele teve que matar urso e leão. Olha, gente, ele se posicionou para enfrentar um potentíssimo adversário que foi Golias. Na verdade, ele não precisava, mas por zelo de uma nação amedrontada, ele o fez. E até aquele momento, Golias não era inimigo dele, mas se tornou seu adversário na luta e na batalha, e ele derrotou o Golias. Teve que lidar com Saul, que sendo o rei e líder dele, se tornou aí o seu inimigo. Ou seja, procurou a sua morte. E isso perdurou por mais de 10 anos. Não foi uma coisinha, pastor, de você ser perseguido por meio de palavras, de críticas destrutivas, até um desejo de te prejudicar. Foi alguém na culatra querendo tirar a vida. E ele teve que andar fugitivo de caverna em caverna, de cidade em cidade, de lugar em lugar, de deserto em deserto. Até que um dia Saul morreu. E ele começou a reinar. E olha, era um homem de tanta nobreza na alma, que quando Saul morreu, ele não deu graças. Ele não regozijou-se. Pelo contrário, ele levantou a sua voz em pranto, em clamor e em honra, em favor daquele que lhe perseguiu por mais de 10 anos. Aí nós conseguimos perceber um pouco do caráter de Davi, que era um servo de Deus. Glória a Deus. Mandou que as filhas de Israel não alçassem suas vozes, para que as filhas dos filisteus não regozijassem com a morte de um rei de Israel. Falou assim Saul, tão amado e querido, e não estava sendo hipócrita, com toda certeza, nem cínico na questão, mas estava dando honra a um algoz, um exemplo tremendo para nós todos. Mas Davi aqui nessa questão do tempo, ele está dizendo assim, ele está indagando a Deus. E por 4 vezes ele faz isso. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Agora, quem está livre disso, queridos? Quem está livre disso? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha a questão do tempo. Para sempre. Para sempre. Olha, gente. O Jó sofreu uma barbaridade, não é verdade? A Bíblia não nos diz quanto tempo o Jó sofreu, mas foram meses, pelo menos. Foram meses. Teve uma mulher que sofreu com um fluxo de sangue durante 12 anos. Questão de tempo. Teve uma mulher que foi encurvada por Satanás. Quanto tempo? Quem sabe responder? 18 anos. Encurvada por Satanás. E Jesus chamou ela também. Libertou ela. Teve um paralítico
ficou lá naquele tanque de Betesda, quanto tempo? Evangelho de João, capítulo 5. 38 anos. Idade do Cezinho. Ficou feliz agora, né? 38 anos. Naquela situação. Estava tão atônito que o próprio Jesus se manifestou ali. Ele pensou em tudo e menos na cura. Não tem anjo, não tem alguém que me ajude. Olhou para a água, só não percebeu, mediante o seu sofrimento, que o próprio Jesus estava ali. Aleluia. Tem vezes que isso acontece. Uma coisa tão triste, caótica e tensa, que parece que Deus se tornou imperceptível. Mas o Salmo 30, verso 5 de Davi, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem crê nisso? Questão de tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Independente de todas as questões, situações, independente de tudo, de todos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Davi era mais do que vencedor. Por mais que enfrentou tantas adversidades, perda de filhos, não foi fácil para ele. Tantas perseguições levantes, o próprio filho se levantando contra ele, querendo tomar o reinado dele. Olha, gente, que dificuldade. Um homem chamado Aitofel, que foi o seu grande conselheiro, por causa exatamente do caso, talvez de Batseba e Urias, ele era avô de Batseba. Ele foi para o lado do Absalão e começou a aconselhar Absalão contra Davi. Então, ele foi sofrendo todas essas coisas. E não sabemos, de fato, o que ele estava enfrentando quando ele foi até Deus no Salmo 13. E disse assim: até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Questões da alma. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Era um servo do Senhor. Jesus declarou aos discípulos, lá em João 16, 33, digo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas há um posicionamento correto. Tem um bom ânimo. Tem um bom ânimo. Podemos lutarmos para termos bom ânimo, mas talvez chegue um tempo nas nossas vidas que nós vamos, como Davi, dizer: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? E ele conclui dizendo assim: até quando prevalecerás contra mim, meu inimigo? Até quando? Não sei da tua vida, não sei da minha, mas o Senhor sabe da vida de todos nós. Que me abençoa mediante essas indagações é que Davi continuou posicionado como servo do Senhor. Ao mesmo tempo que ele está indagando, ele conclui o salmo de uma maneira tremenda. Ele coloca ali na sequência que ele orou a Deus. Ele coloca ali na sequência que ele não deixou de confiar em Deus. No verso 5 ele declarou assim: mas eu confio na tua benignidade. E ele conclui cantando e adorando a Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto
Ele me tem feito muito bem. Ao mesmo tempo que Ele inicia indagando, Ele encerra adorando. Isso é um grande exemplo para nós, queridos. Se a situação está melancólica, estreita, dificultosa, a ponto de até mesmo nós expormos diante de Deus as nossas fraquezas e limitações, e Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se que nós somos pó e não tem como não ser sincero ou deixar de ser sincero diante de Deus. Não tem como. Não tem como esconder de Deus a nossa realidade. Então o negócio é ser sincero diante de Deus. É muito mais digno do que tentar, até diante dos homens, nós podemos manter as aparências. Podemos estar rindo, mas na verdade por dentro estamos chorando. Mas estamos tentando manter as aparências. Estamos tentando ser fortes, quando na verdade a fraqueza já se apossou de todo o nosso ser. O que é um erro. O que é um erro. Às vezes, muitos se deixam levar por questões de positivismo. Olha, pode tudo estar encrencado na tua vida, pode tudo estar contrário, mas você tem que dizer que está bom, porque você tem um espírito mais positivista do que propriamente fé, ou esperança, ou isso ou aquilo. Na verdade, no meu ver, não sei na opinião de vocês, mas no meu ver, isso é hipocrisia. Porque se está bom, está bom. Se está ruim, está ruim. A realidade é essa. Mas o que importa é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Gente, olha a palavra de Paulo a Timóteo. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele estava onde? Quem sabe me dizer? Na prisão. Estava preso. Mas, gente, qual que é o conselho que ele dá para Timóteo no capítulo 2? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. E ele diz assim: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque todo aquele que foi alistado para esse exército tem que lutar de maneira legítima. Porque se não lutar de maneira legítima e se embaraçar com as coisas desta vida, com os negócios desta vida, não será coroado. Não receberá a recompensa que vem do Senhor. Ou seja, queridos, nós como cristãos, nós precisamos ser legítimos e verdadeiros. Sem essa de mascarar aquilo que não está bem. Se fosse assim, de forma alguma, nós teríamos um salmo como esse na Bíblia de Davi, onde ele está perguntando para Deus 4 vezes: até quando? Ele está sendo sincero, mas ele não deixou de lado a sua fé, a sua esperança, a sua devoção, a sua adoração, Aleluia, a sua intimidade com o Senhor. E por nenhum momento ele está desrespeitando Deus. Mas na verdade ele só está evidenciando as suas limitações. As suas limitações. E a quantia que ele era necessitado de ajuda no alto. Porque senão ele nem vai diante de Deus. É do tipo que chuta o balde, se desvia e vai procurar outros caminhos para recompensar as suas neuras e fracassos. E vai entrar ainda num âmbito pior.
Porque se nós estamos no reino, queridos, e estamos sofrendo muitas vezes, estamos passando por tudo, porque tudo faz parte da vida que nós levamos, e tudo também como consequência dos erros e fracassos cometidos que nos levaram a esse ponto de termos uma natureza pecaminosa que nos proporciona ainda nós estarmos sujeitos a tantos erros e fracassos. Não podemos deixar de analisar o Salmo 90. O Salmo de quem? Já estou encerrando. Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Moisés ali ele aponta a realidade de Deus e a realidade do homem. E gente, no verso 12 ele faz um pedido tremendo e maravilhoso. Ensina-nos a contarmos os nossos dias de maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. Ensina-nos. E a sabedoria vai te abençoar no sentido, né, de você saber quem você é em Deus e saber como lidar com as desventuras e com as contrariedades da vida. Sempre posicionado diante de Deus. Sabedoria que vem do alto vai te posicionar dessa maneira. Certo? E no verso 17, faz um pedido também primordial para Deus. Que a tua graça seja sobre nós. E confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora, queridos, pensemos na vida de Moisés. Moisés, tudo que ele sofreu com aquele povo, nós como pastores, nós temos um bolo, mas o nosso contexto é totalmente diferente. Porque eu estou pastoreando hoje, já sou pastor há quase 20 anos. Mas, gente, nem se compara ao ministério de Moisés no deserto. Que foram quantos anos? Aonde? No deserto. Quantas pessoas? Com quantas pessoas ele iniciou o seu ministério? 2 milhões de pessoas. Ele iniciou o seu ministério. E, gente, ao invés de crescer, a gente sempre quer que cresça, não é verdade? A gente começa com um tanto e, Senhor, traz. Mas, com Moisés já começou, né, exponencial, 2 milhões. E aí a coisa foi diminuindo. Até que chegou num patamar onde só Josué e Caleb entraram na terra prometida com mais de 20 anos, homens. Os demais todos ficaram no deserto. E chegou um momento que Moisés, irado, Miriam tinha acabado de morrer, e o povo na culatra, né, irmão? Água. Senhor, esse povo não aguento mais. Já chegou um momento que você pensou assim, pastor Celso? Não dá para negar. Não sei se alguém aqui já jogou bet alguma vez. Aquela bolinha que veio assim. Dá vontade de abandonar os bets, largar os bets. Aguenta, Senhor. O que você vai fazer, Moisés? Como
a rocha já foi agredida, você vai e fala com a rocha. E ela vai dar água. Aí Moisés foi e Arão junto. Perdeu a água, né? Está aqui a água de vocês. E por causa disso, queridos, o que aconteceu com ela? Não entrou na terra prometida. Não perdeu a salvação. Certo? De forma nenhuma. Mas Deus até mostrou lá. Está vendo lá, Moisés? Uma terra que manda leite e mel, bonita. Olha os cachos de uva que tem lá. 2 homens tinham que carregar os cachos. Tu não entrarás lá, porque você não me santificou diante do povo. Gente, Moisés. E agora, nós queremos pensar o que de nós? Meu Deus, sim, Moisés. E olha, a Bíblia colocou ele como o homem mais manso da terra. Mais manso. Em determinado momento, irou-se e pecou. Gente, o Salomão, que foi o homem mais sábio, olha o final dele, queridos. Olha o final do Salomão. Começou, triunfante. De repente foi dando ouvidos a algumas mulheres, esposas, concubinas. Não sabemos quantas ele influenciaram, porque ele só teve 1000 mulheres. Às vezes eu me pergunto, gente, por que tanto se só uma? Só uma já é um mistério. Algumas ele influenciaram, não sei se 10, 15, 50. E ele se prostrou diante de Deus, escondeu minúsculo alguns ídolos e teve um final apagado, sendo o homem mais sábio. Quem somos nós perto de Salomão? Aí, gente, chegamos no Davi, 4 vezes ele pergunta: cadê o Senhor? Até quando? E errou também, queridos? Errou. Todos nós sabemos os erros de Davi. Porém, entretanto, teve arrependimento do seu coração, não se apartou de Deus, sofreu consequências terríveis dos seus erros, pecados e transgressões. Todo mundo está sujeito, certo? Mas se manteve posicionado diante de Deus, não deixou de orar, de confiar e de louvar, mesmo dentro da caverna, estava adorando a Deus o tempo todo. Salmo 57, no verso 7, ele está fugindo de Saul quando compôs esse salmo. No verso 7 ele compôs assim: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Encerra o Salmo 13, cantando ao Senhor, cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Nós, como povo de Deus, amados, podemos passar por grandes dificuldades, mas precisamos vivermos pela fé, de verdade. Viver pela fé é fazer aquilo que Abacuque fez, entendendo que o justo viverá da fé, e cantar ao Senhor assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não deem seus mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e falte o gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força. Calabacilha, nananachore, cantalavanas. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar por lugares altos. Amém, igreja. A exemplo de Davi. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos os nossos anseios divinos. Mas vamos orar. Vamos confiar e vamos continuar adorando até o final. Em nome de Jesus.
Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Jesus, glória a Deus.